Que o nosso Senhor Jesus esteja aqui nessa noite, derramando a sua glória e toda a sua majestade. Amém? Convido você a adorar o Senhor. Pai de amor, nós te engrandecemos, nós louvamos o teu nome, meu Deus, pela oportunidade de estarmos aqui na tua presença. Senhor, que o Senhor venha, meu Deus, com a tua glória, derramar neste lugar, Pai. Que o Senhor venha falar aos nossos corações. Nós sabemos, meu Deus, que pessoas que vieram aqui, meu Deus, para ouvir a tua palavra, Pai, para render graças, louvores ao Deus que nos salvou, que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós, Senhor, que o Senhor possa tomar o primeiro lugar nas nossas vidas, Pai, e que nessa tarde, meu Deus, o Senhor venha, meu Deus, estar sendo entronizado no meio dos louvores. O Senhor é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e nós te louvamos. Amém. Diga para o seu irmão que o Senhor tome o teu lugar na sua vida. Amém? Que o Senhor seja o centro da sua vida. Amém? Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Rei soberano, Senhor dos exércitos. As palmas. Nós estamos aqui para te adorar, Senhor.
eterno, louvado seja o Teu nome, Senhor. Estamos reunidos em Teu nome, porque sem Ti, ó Deus, nós não temos razão pelo quais, ó Deus, teríamos sucesso interior. E de alguma forma, ó Deus, aprove a Ti trazer-nos à Tua casa nesta noite, para que o Teu Espírito, ó Deus, possa ecoar a Tua voz aos nossos corações e nós possamos ouvir-te e ter discernimento qual é a Tua vontade. A Tua palavra nos diz, ó Senhor, que a Tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. E diante disso, ó Deus, eu peço como sacerdote que o Senhor leve cativo todo pensamento à obediência de Cristo Jesus. Nós que estamos aqui e aqueles que vão chegar, talvez carregados, ó Senhor, por uma opressão, seja psicológica, uma opressão emocional, uma opressão, ó Senhor meu Deus, de alma, uma opressão de espírito. Desde já nós repreendemos em nome de Jesus Cristo. Que não haja, Deus, nenhuma manifestação contrária à ação do Teu Espírito neste lugar. Todo mal-estar, toda angústia, todo sentimento de agonia interior, que venha, Senhor, oprimir o coração e a alma daqueles que adentraram por estas portas ou que venham passar por ela, nós já repreendemos, ó Deus, todas as castas infernais, em nome de Jesus Cristo. Que Satanás, ó Deus, não haja como ave de rapina, querendo impedir a Tua palavra, ó Senhor, de semear no coração deste homem e desta mulher. Que este culto seja um culto de libertação em nome de Jesus. Que o Senhor, ó Deus, não permita que nenhum dos Teus filhos que estão aqui nesta noite saia, Deus, da mesma forma que entraram, vazios, angustiados, oprimidos, ou presos e encarcerados pelo diabo. A palavra do Senhor diz, ó Deus, que o Senhor levou cativo tudo, ó Deus, aquilo que oprimia e angustiava o coração dos homens. E nós tomamos posse nesta noite, em nome de Jesus. Fique à vontade, ó Deus, de tal forma que o homem que entrar aqui por esta porta saia daqui aliviado, curado, restaurado, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podem sentar-vos, irmãos. Provérbios capítulo 19, eu gostaria que você acompanhasse a nossa leitura e de que o livro ético da Bíblia falasse ao seu coração, levando-lo a ter uma resposta ao desafio do livro de Provérbios. Provérbios 19 diz assim: melhor é o pobre que vive com integridade do que o tolo que fala perversamente. Não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. É a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. A riqueza traz muitos amigos, mas até o amigo do pobre o abandona. A testemunha falsa não ficará sem castigo, e aquele que despeja mentiras não sairá livre. Muitos adulam o governante, e todos são amigos de quem dá presentes. O pobre é desprezado por todos os seus parentes, quanto mais por seus amigos. Embora os procure para pedir-lhes ajuda, não os encontra em lugar nenhum. Quem obtém sabedoria, ama-se a si mesmo. Quem acalenta o entendimento, prospera. A testemunha falsa não ficará sem castigo, e aquele que despeja mentiras perecerá. Não fica bem o tolo viver no luxo, quanto pior é o servo dominar príncipes. A sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. Eu achei isso aqui fantástico. Tenho que repetir para você ser um homem sábio. A sabedoria do homem lhe dá paciência, e a glória deste homem é ignorar as ofensas. A ira do rei é como o rugido do leão, mas a sua bondade é como o orvalho sobre a relva. O filho tolo é a ruína de seu pai, e a esposa briguenta toma na cabeça. É como uma goteira constante, mas não é as mulheres dessa igreja, né? É as mulheres do país ao lado. Mas eu vou repetir, né? Quem sabe se ela não ouve lá do outro lado. Vamos lá. O filho tolo é a ruína de seu pai,
E a esposa briguenta é como uma goteira constante. Casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. A preguiça leva ao sono profundo, e o preguiçoso passa fome. Quem obedece aos mandamentos preserva a sua vida, mas quem despreza os seus caminhos morrerá. Quem trata bem os pobres empresta ao Senhor, e Ele o recompensará. Discipline seu filho, pois nisso há esperança. Não queira a morte dele. O homem de gênio difícil precisa do castigo. Se você o poupar, terá que poupá-lo de novo. Ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. O que se deseja ver no homem é amor perene. Melhor ser pobre do que mentiroso. O temor do Senhor conduz à vida. Quem o teme pode descansar em paz, livre de problemas. O preguiçoso põe a mão no prato e não se dá ao trabalho de levá-lo à boca. Açoite o zombador, e os inexperientes aprenderão a prudência. Repreenda o homem de discernimento, e ele obterá conhecimento. O filho que rouba o pai e expulsa a mãe é causador de vergonha e desonra. Se você parar de ouvir a instrução, meu filho, irá afastar-se das palavras que dão conhecimento. A testemunha corrupta zomba da justiça, e a boca dos ímpios tem fome de iniquidade. Os castigos estão preparados para os zombadores, e os açoites para as costas dos tolos. Amém? Você deve estar perguntando assim: por que o pastor Valmir implantou esse negócio de ler provérbio todo culto e manda a gente ler durante segunda-feira capítulo 20, terça-feira 21 até o dia 31 e recomeçar de novo? Vou dizer por quê. Porque nós vivemos uma época em que o evangélico é mau caráter. Vivemos uma época em que a gente busca espiritualidade e não tem conduta que mostre que somos filhos de Deus. E só com o livro de Provérbios é o único livro que ensina você a ser um homem e uma mulher restaurados. Então meu conselho para você é: você pode jejuar, você pode passar vigília, você pode crer no poder, mas isso não transforma a sua vida. Mas escondi a minha palavra no meu coração para não ter que pecar contra o Senhor. Então meu conselho para você é: leia Provérbios, viva Provérbios, e você será um homem sábio. Amém? Ninguém gosta de ler Provérbios, a pessoa não gosta, né? Mas é Provérbios que transforma o nosso caráter. E cristianismo não é religião, cristianismo é caráter transformado. Guarde isso e você será um homem sábio. Amém? Amém, irmãos? Não, diga para ele assim, diga amém, senão ele vai te bater. Pode dizer para ele assim, diga amém, se ele vai bater. Está com preguiça de dizer amém? Vamos dar amém e vamos ser sábios, tá bom? Meus amados, eu sei que está todo mundo falando de crise, mas eu não acredito nessa crise toda aí não. Eu estou vendo o povo gastar dinheiro, e você que tem salário fixo, não está em crise. Está em crise é o empresário. O empresário está em crise, o pequeno empresário. Mas você que gasta, que recebe o dinheiro no dia certo, no mês certo, a sua crise é você não aprender a gastar o dinheiro da forma certa, gastar mais do que recebe. Aí tem crise, e não precisa o cenário nacional. Você que tem crise porque você não tem um planejamento familiar, tá bem? Agora crise não tem. A gente se amolda a realidade quando a gente tem salário. Quem tem crise? Quem está desempregado está em crise. Quem realmente tem que pagar funcionários está em crise. Quem pagar a locação do escritório está em crise. Quem tem fazer está em crise. Mas você que está recebendo todo mês não está em crise. A sua crise é porque você compra mais do que você pode pagar, do que você pode ganhar. Aí você está em crise. Mas é a crise, e você vai dizer, o espírito devorador. Um tempo atrás alguém chegou para mim e disse assim: pastor, está sobrando dinheiro nenhum lá em casa. O espírito devorador. Aí eu sentei com ele para conversar, eu falei, não tem devorador nenhum. Ao contrário, o espírito devorador está sofrendo por sua culpa. Porque você é que está gastando mais. Você tem que diminuir. Irmãos, eu sei que você acha que é claro assim, mas eu sempre disse assim, eu tenho que dizer para você novamente: quando
Meu salário estava achatado, estava pequeno, estava curto. Lá em casa, a gente cortou tudo, até no papel higiênico. Eu usava neve e fui usar pompom. Você corta tudo, mas você está com uma situação financeira, né? Você quer manter o mesmo padrão. Aí eu fui falando para a irmã, ela disse assim: ah, Deus me livre de comer costela. Eu falei: pois me dá costela com batata para ver se eu não traço. Você está em crise, quer continuar comendo filé mignon, quer comer esse picanha. Não, querido, na crise, pode perguntar a Lídia, na crise que nós enfrentamos, a gente passou literalmente um bom tempo comendo só frango. A gente comia frango na segunda-feira, aí para variar a gente fazia frango assado, frango ensopado, frango grelhado. Aí no outro dia a gente comia miúdo de frango. Sabe o que é miúdo de frango? Só moela. Moço, me dá 300 gramas de moela, por favor. Aí no outro dia, 300 gramas de fígado. Senhor, me dá agora só asinha, por favor. No outro dia, peito. Só isso, não tinha dinheiro. A gente entra na ponta do lápis. A gente saiu de uma casa grande e fomos morar num apartamento de 32 metros quadrados. E eu dizia assim para ela, assim: saia da cozinha que eu quero entrar. Então, queridos, a gente às vezes entra em crise porque não quer se moldar a novas realidades. Então deixa eu dizer para você, cuidado com o orgulho. Você não precisa viver para dar satisfação às pessoas que estão perto de você. Não viva de aparência, viva a realidade. Fulano, você tinha um carro tal. Qual é o problema de você sair do carro tal para o carro tá? O que está andando? Não tem problema nenhum. Então, a gente às vezes crise assim, está uma crise. Deus prometeu suprir todas as nossas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Vou repetir, Efésios capítulo 1, versículo 3. Deus prometeu suprir todas as nossas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Necessidades e não vaidades. Vaidade não, Ele não prometeu. Certo? Então vamos pensar sobre isso. Ah, pastor, por que o senhor está falando isso? Porque você também tem que pensar se você não está passando por dificuldade por estar roubando a Deus. Mas em que nós estamos roubando a Deus? Vamos ler Provérbios? Vamos lá. Vamos ler Provérbios. Provérbios, desculpe. Vamos ler Malaquias, que é o versículo que ninguém gosta. Aliás, eu tenho alguns que falam assim: mas isso é no Velho Testamento. Então tá bem, se é só no Velho Testamento, você só tem as bênçãos do Novo. Então, nenhuma bênção do Velho serve para você. Porque se você só quer as bênçãos do Novo Testamento, então as bênçãos do Velho não valem. Mas Provérbios capítulo 3, abra sua Bíblia, eu quero que você leia, que eu estou com saudade de pregar. Mas eu não sou pregador, então vou começar pregando agora logo, tá bom? Vamos lá, Provérbios capítulo 3. Malaquias. Estou com provérbio na cabeça, gente. A idade, estou chegando a 50. Provérbios 3. Malaquias. Vocês estão fazendo eu errar, gente. Pelo amor de Deus. Malaquias. Tá bom. Malaquias 3. Acertei. Vamos lá. Pode um homem roubar a Deus? Versículo 8. Eu vou perguntar e vocês respondem. Coloca ali a resposta na tela, por favor. E não é Provérbios 3, Malaquias 3. Vocês fazem eu errar demais. Vamos lá. Pode um homem roubar a Deus? Vocês respondem. Não. Vocês estão com um tom de voz de ladrão. Não. Vamos lá. Faz de conta que a gente não está roubando. Vamos lá. Pode um homem roubar a Deus? Nos dízimos e nas ofertas. Não tem jeito. Gente, dízimo é uma coisa de lealdade e fidelidade, não é uma questão de sobra. Se há alguém que está aqui que não é evangélico, que diz assim: todo pastor fala de dízimo, eu quero dizer que eu não estou falando para você, eu estou falando para os crentes. Porque só um crente convertido ao Senhor é que entende o que é lealdade e o que é honrar a Deus com as suas primícias. Dízimo é primícia. Dízimo é você honrar a Deus em gratidão
porque Ele tem suprido todas as suas necessidades. Sabe por que você está endividado? Porque você não honra a Deus, e Deus não vai lhe tirar da dívida. Você está endividado como consequência da sua falta de lealdade ao Senhor. E enquanto você não se converter disso, você continuará catando misérias e colhendo moedas. Por isso o texto sagrado, ele diz assim, no versículo 10. Versículo 9, vocês, pode colocar lá, coloque lá que eu quero que ele leia. Vamos lá. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. Ou seja, quando você não entrega o seu dízimo, você está debaixo de uma maldição. Você é maldito. E você não tem que entregar o dízimo para mim. Lá fora diz assim, vai entregar 10% para o pastor. Querido, se eu recebesse 10% de cada um de vocês, eu era um homem milionário. Eu era milionário. Eu entrego para o Senhor. E não tem como você pleitear oração, não tem como você reivindicar bênção, se você não honra a sua lealdade e a sua fidelidade ao Senhor. Em outras palavras, nós precisamos nos converter na entrega dos dízimos e das ofertas. Pastor, e como é que Deus remove a maldição da minha vida? Está lá o versículo 10. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa, e ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e veja se eu não abrir as compartimentos dos céus, e derramar sobre vocês tantas bênçãos, que vocês não terão onde guardá-las. É promessa de Deus. Se tiver nesse auditório alguém que diga que é dizimista, fiel, chega um cara e diz assim para mim: pastor, eu não sei, eu não sei, eu dou dízimo do que eu recebo do governo, porque da minha empresa eu não sei. Por quê? Porque eu não sei, eu não faço a contabilidade da minha empresa. E se um funcionário der um desfalque de 5 mil reais, você vai saber? Lógico. Como? Se você não sabe quanto é a sua receita. Então ser fiel a Deus é o princípio de ser um homem abençoado. É você que define se você quer ser abençoado ou se você quer amaldiçoado. E eu quero lhe dar esta oportunidade agora, dizendo ao Senhor que Ele é mais forte do que o espírito da miséria, do que o espírito da avareza e do que a minha incredulidade. Senhor, o Senhor é mais forte, e é por isso que eu entrego o meu dízimo e minha oferta ao Senhor. Vamos ficar em pé e vamos entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas ao Senhor? Vamos adorar a Deus com alegria no nosso coração.
exatamente por isso, nosso Deus, porque está escrito que Tu estás vivo, nós Te louvamos, nós Te honramos com as primícias da nossa renda, de tudo aquilo que temos através dos dízimos e das ofertas. Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio. Pedimos que Tu continues a abençoar os Teus servos, cada família aqui representada, que tem dizimado, que tem feito com que tem investido no reino de alguma forma, seja com a sua vida, seja através dos seus bens, da sua oferta e principalmente dos seus dízimos. Obrigado, Pai, por esse privilégio, por essa oportunidade que temos em Te servir. Em nome do Senhor Jesus oramos e agradecemos. Amém. Sentados, irmãos. Queridos, eu quero dar uma orientação aos nossos pais que têm os filhos no trilhar. O nosso ministério infantil, graças a Deus, tem um fluxo de crianças de 180, 210 crianças por noite. São muitas crianças. Nós temos um sistema lá que nós precisamos da cooperação do pai e da mãe. Eles dão no cadastro para vocês uma pulseirazinha. Pai, você tem que usar a pulseira. A gente precisa ter um critério de controle para fluxo naquela área fechada de criança. Se você pega essa pulseirazinha e coloca aí dentro da Bíblia, coloca dentro da bolsa e quer entrar lá e fica irritado, não está aqui dentro. Nós precisamos que você coloque a pulseira no seu braço. Nós já tivemos, presta atenção, nós já tivemos pessoas de fora que vê o fluxo de carro e de pessoas aqui e vão ali fingindo que quer beber água e tentam entrar lá naquela área. Então nós precisamos que você use a pulseira, pelo amor de Deus. Se o seu filho desaparecer, você vai ficar chateado e achar que não tem segurança. Outra coisa, terminou o culto, você quer entrar, não dá para você entrar, você, sua esposa, seus outros 2 filhos que estão aqui, mais a avózinha e a bisavó que veio lá de Brasília conhecer, tá bem? E você quer mostrar a estrutura lá dentro, não dá, é gente demais lá dentro, a gente perde o controle. Então assim, a família está aqui, o pai, a mãe, a tia, a tataravó, a bisavó, mas um só entra, o da pulseira. Agora, durante a semana, você pode vir aqui mostrar a estrutura. Só não vem à noite, porque à noite você vai levar bala. Tá bom? Então, não é, Cleito? Vai levar bala. Então, não vem à noite, verdade. Eu vim aqui sem avisar o segurança. E aí, em vez de buzinar lá em cima para dizer que eu estava entrando, eu fui buzinar aqui e ele já veio com um negócio. Eu falei, calma, eu sou o pastor dela. Não, mas avisa, pastor. Então, não vem não. Não vem não, porque hoje eu estou disposto a fazer culto fúnebre. Tá bom? Então, não entre todo mundo lá, queridos. Só um, o pai ou a mãe, tá bom? Nós estamos, graças a Deus, sexta-feira foi o casamento lindo da irmã Lara e do Márcio. Ontem tivemos o casamento da Aline e do Gabriel, também muito bonitos. Hoje pela manhã, infelizmente, e ao mesmo tempo agradeço a Deus pela vida dos PGs, houve o falecimento de um jovem, irmão de um casal que já frequenta a nossa igreja. A mãe fez a decisão há pouco tempo e ele faleceu de forma trágica, um acidente de moto, e eu e o pastor Cleito fomos lá, e eu peço oração aos irmãos por aquela mãe e pela família de uma forma geral. Mas meio-dia também nós tivemos a alegria de ter ido na casa de um casal que está aberto ao evangelho, né? Lá a irmã da Ju, que eu descobri que na verdade é Tinhar. Fomos na casa da Tinhar e da Santinha. E eu fico feliz dos feitos que Deus está fazendo no meio da nossa igreja. Então, louvo a Deus por todas essas bênçãos, entre dores, choros, mas alegrias que Deus tem nos dado. E uma delas, querido, que eu queria trazer para vocês, aos interessados, nós não cancelamos, em virtude de alguns que já estão pagando desde o ano passado, nós não cancelamos a nossa caravana a Israel. Não cancelamos. Eu sei que depois de uma palavra dessa sobre dízimos, diz assim, mas quem é que tem dinheiro para pagar? Ora, não é uma questão de dinheiro, é uma questão de planejamento. A nossa caravana, ela vai acontecer no mês de outubro e início de novembro, ou seja, final de outubro, início de novembro do ano que vem. Então amanhã, às 20 horas, lá na 208 Sul, nós vamos ter um coquetel, mas não aberto para todo mundo. Se você está interessado, mas interessa, não, eu quero saber como é que eu posso pagar de julho
até o mês de outubro do ano que vem. A possibilidade da gente ir para Israel, ou seja, começando pela Holanda, em Amsterdã, fazendo um trajeto pelo leste e norte de Israel. Mesmo quem já foi em Israel comigo, nós faremos um outro percurso, e nós terminamos para visitar a cidade de Éfeso e a ilha de Patmos. Vamos entrar então pela Grécia. Aí você vai dizer, pastor, isso é impossível para mim. Eu também achava que era impossível. E eu não ganho mais do que você, eu tenho certeza. Eu posso ter certeza. Agora é uma questão de planejamento. O que foi que eu fiz para levar eu e Dona Lídia? Ora, a pia quebrou, eu não consertei. O armário despecou, eu disse, deixa quebrar, depois da viagem a gente conserta. Ok? Lá em casa ficamos 8 meses sem cadeira. As pessoas chegavam lá e eu dizia assim, não senta essa aí não, que a perna está quebrada. Não levava ninguém. Minha sogra chegou para me visitar, a sala estava vazia. O Wilson foi me visitar e ficou com um olhar de pena para mim, assim, não tinha sofá, não tinha nada na sala, e ele olhava assim. Então era questão de guardar dinheiro para ir, certo? Por quê? Porque você não tem nada na casa. Mas era meta aí, tudo é uma questão de meta. Então, se você quer sonhar com uma possibilidade de ir na nossa segunda caravana, e na minha primeira caravana, os ricos não foram. Os ricos Pompílio e a Esther, o doutor Antônio de Deus e a Silvana, que estão jogando dinheiro, está igual Silvio Santos. Quem quer dinheiro? Os ricos não vão. Eu só levo o pobre para a minha caravana, gente. Gente que vende, olha o peixe. É gente assim que vai, tá bom? Então, se você é pobre como eu e quer ir para a Grécia, vai comer quitute durante 11 meses e vamos para lá. Amém? Amém? Aí, você não vai porque você é incrédulo. Diga para ele aí, vamos à Grécia em nome de Jesus. Pode dizer para ele, vamos à Grécia em nome de Jesus. Vamos à Grécia, vamos lá. Dá para ir, tá bom? Dá para ir, vamos subir lá. Agora, ligue para Débora amanhã. Ligue para Débora, a secretária da igreja, 3232-5180, e diga que você vai no coquetel, porque eu não tenho nem dinheiro para fazer esse coquetel. Sabe o que é que eu vou dar? Bolacha com refresco, mas até isso tem que ter alguém lá na porta dizendo, a bolacha está contada. Ok? Então, é uma questão de sonhar, tá bom? Eu quero chamar o pastor Mário aqui à frente, o nosso mensageiro da noite. Mário é o vice-presidente da nossa igreja, casado com a irmã Mísia, pai da Maria Luísa e da Janice, um homem que foi missionário em Honduras, e já está em Palmas há muito tempo, e veio para esta igreja e tem sido uma bênção entre nós. E ele vai trazer uma mensagem nesta noite, em nome de Jesus. Obrigado. Boa noite a todos e a todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, eu me sinto honrado por ser membro dessa igreja. Posso dizer-vos do fundo do meu coração que eu e a minha casa, eu e a minha família, repercutimos cada dia a alegria de poder nos reunir aqui. Termos um PG na nossa casa, receber os irmãos cada segunda-feira. E se alguém aqui ainda está assim, em dúvida, tome uma decisão. É bom demais fazer parte da família Cibapa. Eu digo isso do fundo do meu coração. Queridos, nesta noite eu quero compartilhar com vocês uma palavra da parte de Deus que falou ao meu coração, cujo título é Conhecendo ao que tudo conhece. E para isso nós vamos ler um texto bíblico básico, Salmo 139. É uma leitura um pouco extensa, são 24 versículos, mas eu quero lê-los todos com vocês.
Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais numerosos do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasses os ímpios, ó Deus. Afastem-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade. Em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável. Considero-os inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, e conheces o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Queridos, é um dos mais lindos salmos. Os salmos, como todos sabemos, é o cântico dos judeus, utilizado no templo antigo, nas sinagogas, e ainda hoje é o livro dos cânticos, é um livro poéticos também. Porém, nem todos são de Davi. Este é um salmo de Davi. Davi compôs cerca de 70 salmos. Mas houveram outros compositores, e este é um que é a exaltação de Deus. Vamos ver o que é que ele nos traz nesta noite. Não há nada mais desejável e ao mesmo tempo mais rejeitado, além de desejável e muitas vezes rejeitados por nós, do que nós relacionarmos com alguém que nos conhece totalmente. Alguém para quem não há segredo na nossa pessoa. Ter um relacionamento pessoal com Deus, que nos conhece totalmente, é se relacionar com alguém, portanto, para quem não há segredos. Para Deus não há segredos. Não há nada que Ele não saiba. Não há gestos, não há palavras, não há sentimentos, desejos
que Deus não conheça. Ele conhece e conhece completamente tudo o que se passa conosco. Às vezes nós ficamos nos perguntando, como é que se dá um relacionamento com alguém para quem não tenhamos nenhum segredo? Como é esse relacionamento? Com quem nós não precisemos vestir nossas fantasias, nem tentar impressionar pelas nossas conquistas, onde não tenhamos que nos afirmar pelas nossas realizações. Alguém que não é seduzido pelas nossas conversas vazias. Como será esse relacionamento? Geralmente os nossos relacionamentos são com pessoas que nos conhecem. Não pelo que somos, e isso é triste, e sim pelo que nós fazemos. Muitas vezes somos conhecidos como o Mário, lá da Saneatins, por 16 anos, quando eles falavam no Mário, lá da Saneatins, conheço. Falava lá no interior, o Mário, lá em Pau, lá da Saneatins, conheço. O Joelson, lá da Receita. O Paulo, lá do Dertins. Muitas vezes somos conhecidos como referência de algo que fazemos, aonde nos ocupamos, que nos amam, pessoas que nos amam não necessariamente porque nos conhecem, mas porque nos julgam úteis. Olha, ele é um camarada bem relacionado, é alguém para ser amigo. Porque ele tem um relacionamento amplo, conhece todo mundo, quebra galho de todo mundo. Ele é útil. De quem, muitas vezes, aquele amigo que nos conhece, nós procuramos esconder aquilo que sabemos e fazemos para não prejudicar a imagem que queremos que tenham de nós. Não queremos. O Salmo 139 que lemos, fala-nos da descoberta de um Deus para quem não há segredos. Que nos conhece, e aqui a boa notícia, e nos ama exatamente como somos. Ele nos conhece e nos ama exatamente como somos. O salmista diz que o Senhor nos sonda e nos conhece. No original hebraico, esse texto, esses vocábulos, ele nos remete a uma operação de mineração, de minérios. Deus é aquele que conhece as minhas pérolas e as minhas pedras também. Conhece os meus diamantes e os meus tijolos. Ele não conhece somente o lado bom. A guisa do salmista, para conhecer Deus, que tudo conhece, é necessário. Pastor, você está falando para alguém que conhece Deus. Não nos parece ser exatamente isso. Quantas pessoas passam anos dentro da igreja e não conhecem Deus? Pessoas para quem a igreja é uma religião. E nós ouvimos aqui hoje já o pastor falando, o evangelho não é uma religião. O evangelho é relacionamento com Deus. No dia a dia, é uma constante, não é o momento do culto, é uma vida de conhecimento de Deus. Para conhecê-lo, primeiro, buscar nele a verdadeira dimensão do meu ser. Do meu ser. O salmista diz, no verso 6,
Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Agora vejam, a nossa finitude nos leva à consciência de quem somos. Quando conseguimos entender que somos falíveis, que somos limitados, que temos fim, que não somos eternos, no sentido de vivermos eternamente nesta terra, nós viveremos sim na eternidade, mas estamos na terra agora e, portanto, na terra nós somos finitos. A nossa finitude leva-nos à consciência de quem nós somos. Somente Deus tem a exata dimensão do nosso ser. Começo, meio e fim. Os meus dias, os nossos dias, estão contados para Ele, estão patentes. Antes que nós tivéssemos nascido, os nossos dias já estavam escritos no seu livro. Nós lemos aqui nesta noite. Só Ele pode nos firmar, dando-nos a consciência exata da complexidade que somos. Só Deus nos conhece na totalidade. O marido não conhece a esposa que dorme ao seu lado toda noite em sua totalidade. A esposa não conhece o marido que tem. O filho não conhece o pai e a mãe que tem. Só Deus me conhece, vos conhece na totalidade. O salmista confessa a sua incapacidade de abstrair o mistério de Deus, de entendê-lo. Deus está no campo do mistério. Deus está no campo do mistério. E o mistério não é para ser compreendido, mas crido. Há coisas que eu não entendo. Até hoje, 46 anos e meio depois de ter conhecido o Evangelho, aceitado a Cristo, há coisas que eu sempre digo, isso eu vou perguntar quando eu chegar no céu. E existe várias coisas, tem uma lista que eu quero perguntar, não entendo, mas eu creio. E pela fé eu recebo e continua existindo para mim, e eu não entendo, há mistério. Não é para ser compreendido, mas crido. Certo autor brasileiro afirmou: não adianta pedir explicações sobre Deus. Você pode escutar palavras muito bonitas, mas no fundo são palavras vazias. Ninguém vai conseguir provar que Deus existe ou não existe. Certas coisas na vida foram feitas para serem vividas, serem experienciadas, viver aí na experiência, nunca explicadas. Você só vai entender determinadas coisas vivendo-as. O amor é uma destas coisas. Deus, que é a essência do amor, e Ele mesmo é o amor, nunca, partindo deste princípio, Deus nunca vai entrar por sua cabeça, por minha cabeça, mas pelo meu coração, pelo seu coração. A porta que Ele usa é o seu coração. Parafraseando Agostinho, um dos pais da igreja cristã, o vazio coração do homem é do tamanho de Deus. Só Ele pode preencher. E Agostinho ora: Senhor, Tu nos incita ao Teu louvor. Nele encontramos deleite, porque nos fizestes para Ti mesmo. E inquieto bate o nosso coração finito, até que possa repousar em Tua infinitude. Portanto,
devo reconhecer a infinitude do ser de Deus, do seu ser. Para que conheçamos a Deus é necessário alguns princípios. Mas eu quero dizer uma coisa, não é necessário ser formado em teologia. Para conhecer Deus, ninguém precisa ir para um seminário e fazer um curso de teologia. Deus não está preso aos compêndios teológicos. A rebuscada teologia, segundo o teólogo Cláudio Carvalhais, Deus é a interrupção de nossas palavras. Estamos sempre diante de um lugar de indeterminação. Um lugar onde o falar de Deus torna-se impossível e nada podemos fazer, nem falar, nem ficar em silêncio. Um lugar estranho onde o Espírito de Deus revolve para além da nossa capacidade de entendimento e muito menos de definição. Para que conheçamos Deus, é necessário, na perspectiva do salmista, conhecer os atributos básicos de Deus, saber quem Ele é e qual é a sua natureza, qual é o caráter de Deus. O salmista está explicando isto. Sem isso será impossível desenvolvermos quaisquer relações com Deus. Preste atenção. Sem conhecermos esses atributos básicos de Deus, é impossível desenvolvermos quaisquer relações com Deus. Ele é onisciente. Ele nos avalia incessantemente. Ao ser onisciente, significa que Ele sabe tudo. Ele tem ciência de tudo. Não há nada escondido para Deus. É impossível desenvolver quaisquer relações com Ele sem conhecer os seus atributos básicos. Ele está sempre desfrutando, nos sondando, mergulhando, se misturando com a nossa vida, dando a nossa cura, avaliando a nossa alma, a nossa mente, as nossas motivações, nossos pensamentos. Não há nada oculto para Ele. Pense bem, Ele conhece a minha existência diária, as minhas expressões corriqueiras e muitas vezes chulas também. No meu dia a dia, Ele sabe todas as coisas, conhece os detalhes, conhece as minúcias na minha vida, na vossa vida. As insignificâncias da nossa vida. Ele penetra o impenetrável, Ele sonda o insondável, Ele decifra o indecifrável. Pense bem, Ele está para além da linguagem. Verso 4 nos diz: antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Você pensou em dizer algo e a palavra não chegou à sua língua, Deus já a conhece. Ele sabe tudo. Ele sabe onde eu moro, o que eu faço. Ele sabe a quem eu amo, Ele sabe a quem eu odeio. Se você tem inimizade, Deus sabe também. Ele conhece os meus sonhos, Ele conhece os meus projetos, Ele conhece as minhas vitórias, Ele conhece os meus fracassos.
meus medos. Você não sabe muitas coisas da sua vida, mas Deus sabe tudo. Há coisas que você não entendeu e não sabe da sua vida, mas Ele sabe tudo. Nos Estados Unidos da América, é tradição isso, nas construções das casas, e dependendo de cada região do país, aquelas regiões mais suscetíveis a desastres naturais, todas as casas, em geral, são construídas com um porão, maior ou menor. Na costa leste, por exemplo, onde é difícil, lá não cai neve, lá não é sempre calor, os porões são menores, suficientes para passar por ali as energias, o encanamento do gás, da água, da energia elétrica, e só. Na parte, é o que primeiro se constrói, é a base, e também, talvez por causa disso, os porões, né? Quando você fala em porões, é o basement. Fica na base da casa, fica na base da construção. Mas na parte central dos Estados Unidos, na região norte, mais próxima do Canadá, na parte oeste, onde faz frio, faz gelo, aquilo cai neve, e também tem muito furacão, tem muito tufão, tem muito desastre da natureza, os porões são imensos. E há alguns que são mais parecidos com um bunker, preparado para qualquer circunstância, e até alimento é estocado lá para uma necessidade eventual. São os porões. Mas lá também tem uma outra um outro uso desses porões. Lá eles guardam os móveis velhos, os badulaques, tudo que não pode ficar dentro de casa, aquelas quinquilharias que não queremos mais dentro de casa, falam, onde é que eu vou colocar, onde eu ponho isso lá? Então, põe no porão. Mas eu estou dizendo isso por quê? Porque é uma parte da casa que nunca é apresentada para os visitantes. Você vai lá na casa de um americano daquele, um amigo seu e tal, ele nunca vai te convidar, escuta, vem conhecer aqui o meu porão. Ninguém se orgulha de mostrar o seu porão, lá só tem quinquilharia, coisas velhas, imprestáveis, inservíveis. Ninguém convida ninguém para ir no seu porão, lá para o visitante conhecer. Entretanto, eu quero dizer uma coisa. Não existe espaço na casa da minha vida que Deus não tenha visitado. Que Deus não conheça. Ele conhece o meu basement, o meu porão mais escuro, mais oculto. O Senhor conhece os porões da nossa alma. Os nossos quartos escuros que nós não deixamos ninguém entrar. A bagunça da nossa vida, que nós ocultamos, que nós escondemos e não queremos que ninguém conheça e não nos orgulhamos dela. Deus conhece também. E já visitou e já entrou. Este é o Deus onisciente. Mas Ele é também onipresente. O que é onipresente? Ele está presente em todo lugar. Ele está aqui, Ele está lá no norte, Ele está lá na Antártida, está lá na Oceania, na Europa, em todos os continentes, quaisquer lugar. Ele está no universo. Ele está presente no universo. Ainda que nós tentemos nos esconder, nós concluiremos que é impossível nos esconder dele, de Deus. Ele faz parte de mim, ele faz parte de nós. O universo está cheio da sua presença. Como bem disse o salmista no Salmo 19 e versículo 1. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Todas as coisas refletem a sua beleza, a sua glória,
o seu encanto, a sua santidade, tudo, a própria criação. Ele permeia todas as coisas, porque delas Ele é o Criador, Ele é Senhor de todas as coisas. Adão tentou se esconder de Deus. Jonas tentou fugir. Tentativas frustradas. Conforme na narrativa do Gênesis, que nós todos conhecemos, após o pecado de Adão e Eva, Deus faz uma pergunta: Adão, onde estás? Todos conhecemos esta pergunta. Quantas vezes ouvimos pregações sobre esse texto? Adão, onde estás? A pergunta não é geográfica, mas existencial. É uma pergunta existencial. Adão se perdeu por conta do pecado. Ele estava perdido dentro de si mesmo. O pecado faz isso na vida do ser humano. Mas foi achado pelo Senhor onipresente, que está presente em todo lugar e nos conhece. Mas Ele é também onipotente. O que é onipotente? Ele pode todas as coisas. Não há limites para Ele. Ele conhece, Ele está presente em todo lugar, conhece de tudo e pode todas as coisas. E é interessante aqui nós destacarmos que o salmista não associa o poder de Deus aos palácios da sua época, aos muros das cidades fortificadas da sua nação. Ele não se refere às montanhas para falar do poder de Deus. O salmista atrela o poder de Deus à própria realidade da existência humana. Ele fica estupefato, admirado, ante o poder de Deus. Lhes faltou palavras. Ante o poder do Deus que tece a complexidade da vida interior. É complexa a vida. Como a vida surge. No verso 14 ele diz: eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Imagine um Deus cujo poder é capaz de dar vida a algo sem vida, dar forma a algo informe, dar vida ao morto e dar sentido a algo sem sentido. Quando você entende isso, você vai dizer: eu sou um outdoor de Deus. Eu sou um outdoor ambulante de Deus, porque onde eu vou está expresso toda a glória, todo o poder, toda a majestade, toda a grandeza de Deus. Eu sou um outdoor ambulante de Deus, do seu poder. Sabendo todos os atributos básicos de Deus, reconhecendo isso, nós devemos compreender que só Ele tem o poder de mudar a nossa vida. Eu não sei como cada um adentrou esse santuário nesta noite. Quais são os medos, quais são as mágoas, quais são as dores, quais são as feridas, quais são os problemas que para você são insolúveis, que para você não tem solução, não tem jeito, não há caminho, não há luz no final do túnel. Mas só Ele tem o poder de mudar a nossa vida. Após o reconhecimento da sua finitude
e da infinitude de Deus, o salmista chega a uma conclusão. Somente o Senhor poderia transformar radicalmente a sua vida. O salmista expõe a sua vida à onisciência de Deus. Ele sabe tudo. E nesta perspectiva do salmista, vale a pena citar uma oração de Santo Anselmo. Ele ora: ó Senhor nosso Deus, dá-nos a graça de te desejar com todo o nosso coração, e que o nosso desejo nos leve a buscar-te e a encontrar-te, e que encontrando-te possamos amar-te, e que amando-te possamos odiar os pecados de que nos redimistes. Ninguém pode, conhecendo Deus, flertar com o pecado, levar uma vida de brincadeira com Deus, brincando de evangélico, brincando de crente, um pé na igreja, um pé no mundo. Fora da igreja, vive com o mundo. Participa das coisas do mundo. O salmista não queria ser como as pessoas que ele descreve nos versículos 19 a 22, que embora saibam da sua finitude e fragilidades, jamais se rendem ao infinito. Quantas pessoas você conhece que você fala de Jesus, você leva uma vida para evangelizá-lo, aí ele chega à conclusão: rapaz, você tem razão, realmente não existe, o caminho é esse mesmo. O caminho é o evangelho, o caminho é ir para a igreja, eu tenho que ir para uma igreja. Mas rapaz, eu tenho tanta ocupação, eu estou fazendo uma faculdade, e olha que eu já estou programando depois uma pós-graduação. Eu preciso fazer um mestrado, preciso fazer um doutorado, preciso fazer um pós-doutorado. Esse negócio de igreja, não dá para mim não. Ele reconhece, ele entende, mas não quer compromisso. Eles nunca se rendem ao infinito. Eles nunca se rendem a Deus. Não o colocam em sua vida e vivem loucamente, porque viver sem Deus é viver loucamente. Confiado na força do seu braço, no seu entendimento limitado. E eles, embora reconheçam quem Deus é, jamais se comprometem com Ele. O caminho mau ao qual o salmista se refere é um caminho de dor, por ser inerentemente errado. É um caminho sem Deus, é um caminho errado. E ele, no versículo 24, ele revela: ele prefere o caminho eterno. Eu disse há pouco que para conhecermos Deus não precisamos fazer teologia. Não precisamos conhecer todos os compêndios teológicos. Você não precisa viver dentro da igreja todos os dias. Todos nós aqui trabalhamos, todos nós temos uma atividade, todos nós temos uma vida, temos uma família, temos os nossos negócios, cuidamos da nossa vida. Mas Deus está conosco em nossos caminhos. O salmista deseja ser um adorador, posto que quem compreende quem é Deus é induzido a adorá-lo. Essa compreensão de Deus nos conduz a uma santidade de vida. Andarmos com Deus é viver santamente. É nos desviar do pecado, é odiar o pecado e tudo aquilo que ofende a santidade de Deus. Ao conhecer Deus, eu passo a me perceber, a perceber a história toda da criação como manifestação da santidade de Deus. E eu quero viver de tal forma que a minha vida glorifique a Deus, que a minha vida seja para a glória dEle. Que neste dia, que nesta noite, nós possamos fazer a oração do salmista:
Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Você pode dizer amém? Que Deus nos abençoe. Mas eu quero perguntar nesta noite, alguém que está atribulado, cuja vida está complicada, que tem vivido uma vida nem tão transparente, com alguns porões mantidos na sua vida, os quartinhos escuros onde ninguém adentra, onde ninguém imagina o que está guardado. Você descobriu hoje que Deus sabe. Diante dele tudo está patente. Não há nada que ele não saiba. Mas você quer reconsiderar a sua vida. Eu preciso mudar o meu caminho. Eu preciso me consertar com Deus. Eu preciso tomar jeito. Eu preciso de Jesus na minha vida. Eu quero entregar os meus caminhos, os meus dias, todo o meu ser, toda a minha casa para ser de Jesus. Se você quer ter uma vida renovada e quiser receber uma oração, eu te convido para vir à frente. Se você quer receber Jesus como seu Senhor e Salvador, faça um sinal aí onde você estiver. Não adianta caminhar sem Deus. Ele sabe tudo a seu respeito. Sabe o seu RG, o seu CPF, o seu endereço, onde você mora, a vida que você leva. A sua esposa pode não saber tudo sobre você. Ele sabe. O seu marido pode não saber tudo. Ele sabe. Os seus pais podem não saber o que você faz, adolescente e jovem. Mas Deus sabe. E isso é grandioso, isso é maravilhoso, servir a um Deus que tudo conhece, um Deus onipotente, onisciente, que sabe todas e pode todas as coisas. Se você quer orar nesta noite, vem aqui. Nosso Deus e nosso Pai, a Tua palavra foi entregue, Senhor. Os corações estão abertos, os ouvidos também. E eu oro nesta noite, Senhor, para que a Tua palavra, que nunca volta vazia, ela possa realizar aquilo para o qual ela foi destinada. E que vidas, Senhor, sejam mudadas. Novos propósitos sejam estabelecidos, novas metas, novos alvos, e todo o porão onde as coisas desconhecidas pelos mortais estão guardadas a 7 chaves, elas sejam expulsas, excluídas da minha vida, e só o Senhor tenha lugar e reine poderosamente, como deve ser, Senhor da nossa vida, da minha vida. Pai, realiza isso, faz isso, Senhor, nesta noite, em tantos corações quantos estão orando e pedindo a Tua graça e misericórdia. Eu oro para que isso aconteça, e eu faço nesta noite, em nome de Jesus. Amém. E me conheces, quebranta o meu coração. Vamos ficar em pé, queridos. Queria que você desse a mão à pessoa que está ao seu lado e nós cantássemos essa música como uma oração nossa ao Senhor. Vamos juntos? Faça desse um momento seu com Deus. Cante com o seu irmão. Usa-nos, ó Senhor.
aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Olhe para dentro de você, querido. Faz essa oração com o seu irmão agora. Seja um momento seu dizendo: Senhor, eu creio na tua onipresença na minha vida. Senhor, eu creio na tua onisciência. O Senhor conhece o meu coração. Eu acredito, Senhor, que o teu és onipresente. Aonde eu estou, tu estás. A palavra do Senhor diz que Ele está bem junto de mim e de você, da tua boca e do teu coração. Se confessares o Senhor com a tua boca e creres no teu coração, então serás salvo. Talvez você entrou aqui, talvez angustiado, mas eu quero dizer para você que você pode dizer: Senhor, sonda-me. E eu quero que você cante isso com fé, querido, dizendo: Senhor, eu creio que tu farás uma obra nova na minha vida. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Você crê nisso? Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, com abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Peça isso para Deus no coração. quebranta-me, Dai-nos coração contrito e quebrantado, transforma-me, Senhor. Enche. enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Diga bem alto ao Senhor. Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, com abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Pai, que o teu grande e maravilhoso amor, a graça de teu Filho e nosso Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do teu Espírito que em nós habita, renove, ó Deus, a nossa fé, até que Deus, o Senhor, venha buscar a tua igreja e encontre-nos preparados como a igreja noiva do Senhor, e vivamos uma eternidade ao lado daquele com quem andamos diariamente, conscientes, ó Senhor, da sua onipresença, da sua onisciência e da sua onipotência. Derrame, ó Deus, sobre nós a manifestação diária desta graça e desta compaixão. Inspire-nos, ó Senhor, a vivermos na dependência de Ti mesmo, sabendo que o Senhor conhece o nosso levantar, o nosso deitar, o nosso entrar e o nosso sair, e que a palavra que antes saia venha à nossa boca já seja conhecida por Ti. Tudo isso, ó Senhor, nos traga um temor de que do Senhor somos todos contemplados,
porque em Cristo Jesus o Senhor decidiu nos abençoar. Dai-nos uma semana abençoada, ó Deus, na tua presença. Essa, Senhor, é a oração que nós recebemos de ti, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Deus os abençoe. Uma semana abençoada, queridos.